Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 13 de agosto, um pregão com bastante volatilidade, principalmente pela questão do falecimento do candidato à presidência Eduardo Campos, numa queda de uma aeronave em Santos. E com isso o mercado passou a trabalhar numa volatilidade bem grande, Ibovespa apresentando aqui, se olhar dar um zoom mais aqui no G60, a primeira hora de pregão sendo essa aqui, ficou um pouco indefinida, e a partir do momento que veio aí uma certa especulação de que ele poderia estar no avião e tal, já começou aí a volatilidade, depois que houve a confirmação, aí o mercado interpretou de uma forma, depois volta aqui para baixo, enfim, Ibov terminou com queda de 1,53%, mas se olharmos para o gráfico diário, segue dentro de uma região de indefinição, com o principal suporte aqui na faixa dos 55.266 até os 55.000 pontos. Para trazer alguma saída dessa indefinição para cima, teria que romper a região de 56.937 a 57.000 pontos. Petro, PETR4, queda de 4,98%, perda do suporte aqui da região de R$19,1872, pivô de baixa pelo gráfico diário, então o ativo anula sua tendência de alta, que já tinha anulado, já tinha passado para uma tendência mais indefinida e agora rompe para baixo aqui uma indefinição que vinha no G60, então trazendo um viés de baixa de curtíssimo a curto prazo, apontando para o suporte de imediato ali no gap em 18,32 e abaixo disso teria suporte de 17,50, R$17,42. É um ativo que, dependendo da forma como se desenrolar esse movimento de baixas, que nesse momento seria o mais provável, dependendo da forma como aconteceu, eu ainda avaliaria um pouco mais para compra de swing trade, mais baseado pelo gráfico semanal. Aí eu poderia buscar uma compra imediata, dependendo da forma como cair, ou buscar compra somente se apresentar fundo ascendente no gráfico diário e mais adiante. Vale 5. Vale 5, o pregão foi tão ruim assim, pelo menos para as compras que eu tinha em andamento, que eu saí das 4 compras no pregão de hoje. 3 basicamente no preço de entrada, por volta do preço de entrada, e uma delas um pouco acima do ponto de stop. A Vale 5 foi uma dessas que eu saí um pouco abaixo do preço de entrada, por volta do preço de entrada, eu saí em 28,22, ela abriu com gap, eu já tinha mencionado que não seria bom ela voltar para baixo dos 28,40, abaixo desse suporte, aí ela abre com gap, para mim é um sinal ruim, dentro de um parâmetro que ela, depois do gap de alta, ela não conseguiu ganhar força. Aí ela vai ganhar força para baixo, voltando, abrindo inclusive abaixo do ponto que foi o gap, suporte do gap 28,23. Optei por saída em 28,22, logo no início do pregão, não aguardando a primeira hora de pregão se desenrolar. Isso proporcionou para a operação, em termos de percentual, uma perda de 0,14% e no capital total uma redução de 0,05%. Saímos também da posição comprada em MGLU3 no preço que foi a entrada, que era de R$ 8,69, terminou fechando em R$ 8,80. O ativo veio forte aqui para baixo, aí teve aquela fundo que eu mencionei ontem, veio caindo aos poucos, mas aí acelerou demais a queda na penúltima hora de pregão, terminou revertendo na última hora de pregão essa queda, e de qualquer forma já teria perdido também essa mínima, enfim, saiu em 8,69 dessa posição, no preço de entrada. A outra foi a Qual3, a saída dela aconteceu em R$ 26,66, também ganhou força aí na última hora de pregão, mas olhando tecnicamente algo semelhante à saída da MGLU3, o ativo já tinha aqui 2 pregões em andamento da posição, já estava no terceiro pregão e nada de sair dessa região aqui, então nada de desenrolar, e ainda vindo com candle forte aqui para baixo, perdendo a mínima da primeira hora de pregão, e aí optei pela saída da posição comprada na Qual3. ODPV3, a minha saída aconteceu em R$ 9,22, antes mesmo de perder uns 9,20.
devido a ela ter perdido a mínima da primeira hora de pregão, que superou a máxima do dia anterior. Então foi um sinal bom na primeira hora de pregão, mas aí na sequência ela ganhou força também na penúltima hora de pregão bem atípico, né? E tecnicamente falando, depois da minha entrada, a minha expectativa é que essa ação saísse dessa região do G60, começasse um movimento de alta no gráfico diário. No segundo dia ela ainda engasgou, ainda gerando sinal negativo, optei pela saída da posição em ODPV3. E abrimos uma venda em VIVT4 em R$ 43,10, recomendação logo ali antes de terminar a primeira hora de pregão, uma venda em R$ 43,10, com o stop dessa posição, só para mencionar da ODPV3, que a perda foi de 0,97% e no capital houve uma redução, o capital total houve uma redução de 0,24%. Na VIVT4 a entrada em 43,09, a perda de 43,10, com o stop em 43,72, um pouco acima da máxima de hoje, que é 43,68, proporcionando um risco em torno de 1,46% e o objetivo ficando em 41,20. Da forma como ela caiu, o ideal é que ela não retorne para cima dessa formação aqui de um possível topo no G60, mais visível. Se jogar um gráfico aqui de 15 minutos fica mais claro essa formação, o movimento fica mais claro aqui para cima e essa queda. Então se ela conseguir retornar para cá, já seria só avaliando quais seriam os pontos negativos, sempre fazendo a gestão do risco. Qual seria o sinal negativo para essa posição de venda? Um retorno do preço, primeiramente para cima dos 43,23, que eu poderia avaliar dependendo da forma como isso acontecer, avaliar a continuidade dessa operação. E a perda da mínima de hoje reforçaria ainda mais essa posição de venda, com a expectativa dessa ação buscar uma zona de suporte ali em torno dos R$ 42,00 a R$ 41,90. Para mostrar como o Ibov representa a média e está bem definido no momento, candle forte para cima, candle forte para baixo, vou mostrar aqui duas ações, a ITUB 4, duas ações importantes. Primeiramente, ITUB 4, para mostrar um momento de indefinição. Olha só o gráfico diário da ITUB 4. Mesmo apontando com um cenário mais de alta, a ITUB 4 vem ali de forma indefinida no curto prazo, pelo gráfico diário, com seu principal suporte estando nos 34,53, nesse momento apontando um pouco mais para baixo devido à última informação deixada, o engolfo de baixo aqui no gráfico diário, apontando justamente para o teste desse suporte em 34,53. A perda dessa região reforça um pouco mais uma possibilidade de queda nessa ação. Tem suporte até um pouco mais abaixo de 34,53 para 34,45, mas o outro nível já seria no gap, a possibilidade de ela fechar esse gap de alta em R$ 33,88. Então nesse momento traçar compra está mais complicado, está tendo que optar por um cenário um pouco mais, vamos dizer assim, sem muita tendência definida, em busca aí de alguma compra mais apoiada por um gráfico semanal, que nesse caso aqui ainda seria coerente, se ela continuar a queda aqui, dependendo da forma como ela vier caindo, avaliar a compra um pouco mais aqui abaixo. Resistência para a ITUB 4, para mim fica ali nessa faixa que ela está respeitando nos últimos pregões, em torno de R$ 35,88. Depois disso, mais para a região dos R$ 36,34 e aí mais em cima R$ 36,76. E a outra BVMF3, que está também algo semelhante. Ameaçou aqui montar uma tendência de baixa, perdeu essa mínima, mas nem fechou abaixo. Voltou aqui para cima, já tomou um topo aqui para baixo, enfim, lateral aqui nesse momento. Pega o gráfico 60 minutos, bem confuso, gráfico 60 minutos nessa ação, mas a última informação que fica é essa aqui, apontamento para baixo, de possibilidade de voltar a testar ali o suporte mais abaixo dessa congestão em R$ 11,82, congestão focando um pouco mais, falando do G60. Então, R$ 11,82. Depois disso, aí teria o suporte num gap em R$ 11,73 a BVMF3. É outro papel que, dependendo da forma, como se ela der continuidade a essa queda, dependendo da forma como ela atingir essa faixa de preço aí mais abaixo, em torno de R$ 11,80, R$ 11,70, seria uma ação baseada no gráfico semanal ainda para avaliar a possibilidade de compra, seja no primeiro momento, aqui mais abaixo, ou na formação de fundo ascendente, pelo gráfico diário, assim como eu comentei em cima de Petro.
Então é isso, amigos. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.